Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem crítico da saúde, a lesão renal aguda, ou LRA, né? Temos aqui um material técnico detalhado sobre a fisiopatologia, quer dizer, como e por que essa função renal cai tão de repente. Nossa ideia é entender os mecanismos por trás disso. Exatamente. A LRA é isso aí, essa perda rápida da capacidade dos rins de manter o equilíbrio de líquidos, eletrólitos e também de jogar fora os resíduos do metabolismo. O ponto central, em todos os tipos, é a redução da taxa de filtração glomerular, a TFG. É ela que compromete toda a filtragem do sangue. Vamos dar uma olhada nas 3 categorias principais. Ok, vamos lá então. Começando pela LRA pré-renal. O nome já ajuda um pouco, né? O problema começa antes dos rins. Isso mesmo. A causa é a hipoperfusão renal. Basicamente, é uma redução bem significativa do fluxo de sangue que chega aos rins. Mas é importante dizer, sem um dano estrutural direto no rim, pelo menos no início. E o que causa essa redução de fluxo? Olha, pode ser muita coisa. Desidratação, uma hemorragia grande, sabe? Insuficiência cardíaca, quando o coração não bombeia direito. Ou até alguns remédios. Ah, tipo anti-inflamatórios. Isso, os AINES, por exemplo, eles podem mexer com esse fluxo renal. Com menos sangue chegando, a pressão para filtrar o sangue lá no glomérulo cai. E aí, a TFG diminui. E o corpo, imagino que ele tente fazer alguma coisa, né? Tenta compensar. Sim, ele tenta. Ativa mecanismos bem importantes. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA, um nome complicado, mas ele é chave. Ele é ativado para reter sódio e água e também para contrair a arteríola que sai do glomérulo, tentando manter a pressão ali dentro. Entendi. Além desse sistema... O sistema nervoso simpático também entra em ação, e o hormônio antidiurético, o ADH, aumenta a reabsorção de água, tudo para tentar segurar líquido e manter a pressão. A gente vê isso na urina, que fica muito concentrada e com pouco sódio. Aquela fração de excreção de sódio, a fena, fica menor que 1%. Mostra o rim tentando segurar sódio a todo custo. E se a causa for corrigida? Ah, aí é o ponto crucial. Se a causa da baixa perfusão for resolvida a tempo, geralmente a função do rim volta ao normal rapidinho. Agora, se essa falta de sangue persistir por muito tempo, aí complica. É aí que pode evoluir para o próximo tipo, a LRA renal, ou intrínseca, quando o dano é no próprio rim. Exatamente. Aí o problema é direto no tecido renal. Pode afetar os túbulos, os glomérulos, o interstício, que é o tecido de suporte, ou os vasos dentro do rim. A causa mais comum disparado é a necrose tubular aguda, a NTA. Necrose tubular aguda. O que causa isso? Pode ser por isquemia prolongada, ou seja, faltou oxigênio por muito tempo para as células dos túbulos, justamente por causa daquela hipoperfusão pré-renal que não foi corrigida, sabe? Ou então por toxinas, certos antibióticos, tipo aminoglicosídeos, contrastes de exame de imagem. Nossa, que dilema, né? Usar um contraste que é necessário ou um antibiótico que pode salvar uma vida, mas com risco para o rim? Pois é, essa é a complexidade da coisa. E tem toxinas do próprio corpo também, como a mioglobina, que sai do músculo quando ele é muito lesionado na rabdomiólise. Esse dano celular na NTA faz as células dos túbulos morrerem e se soltarem. Aí elas entopem os túbulos, causam inflamação e a TFG piora mais ainda. E além da NTA, tem outras causas intrínsecas? Tem sim. A glomerulonefrite, que é uma inflamação lá nos glomérulos, muitas vezes por doenças autoimunes ou infecções. E a nefrite intersticial, que inflama o tecido entre os túbulos, frequentemente por reação alérgica a medicamentos. Em todos esses casos intrínsecos, o rim perde a capacidade de concentrar a urina e de reter sódio direitinho aí, a fena sobe, fica maior que 2%, e aí começa a acumular no sangue coisas que deveriam sair. Ureia, creatinina e eletrólitos como potássio, que é perigoso em excesso. A recuperação aqui é mais difícil. É possível, mas geralmente é mais lenta, depende muito da extensão do dano. Achados na urina, como cilindros celulares, sangue, podem dar pistas da causa específica. Entendi. Bom, e a terceira categoria, a pós-renal? Essa o nome também indica algo. Depois dos rins. Isso aí. É causada por uma obstrução na saída da urina, em algum ponto depois do rim.
Pode ser nos ureteres, na bexiga ou na uretra. Tipo o quê? Uma pedra no rim? Exato, cálculo renal é um exemplo clássico. O aumento da próstata nos homens, a tal da hiperplasia prostática benigna. Tumores na pelve também podem comprimir e obstruir. A urina não consegue sair e fica represada, e isso aumenta a pressão dentro dos rins, uma pressão que vai para trás, sabe? Pressão retrógrada. E essa pressão atrapalha a filtração? Atrapalha. Diminui a TFG. E pode até dilatar o sistema coletor do rim, que a gente chama de hidronefrose. E isso aparece no ultrassom. E se essa obstrução ficar lá por muito tempo, a pressão alta pode acabar causando falta de oxigênio e dano nos túbulos também. Um dano secundário parecido com a NTA. Entendi. Então, pelo que você está dizendo, essas categorias podem meio que se misturar, né? Uma levar a outra. E quais são as consequências gerais disso tudo? É fundamental entender essa interação, sim. A pré-renal, se não for tratada, pode virar intrínseca, virar uma NTA. E a pós-renal, se demorar para resolver, também pode causar dano intrínseco. No fim das contas, não importa muito como começou. Todas as formas de LRA podem levar a complicações bem sérias. Como quais? Uremia, que é o acúmulo de toxinas no sangue. Hipercalemia, o potássio alto, que é perigosíssimo para o coração. Acidose metabólica, o sangue fica ácido. Sobrecarga de volume, excesso de líquido no corpo. Tudo isso aumenta muito o risco de mortalidade. Por isso que diagnosticar rápido a causa é essencial para o tratamento dar certo e tentar reverter o quadro. Então, resumindo, a lesão renal aguda pode vir por falta de fluxo de sangue pré-renal, por um dano direto no rim mesmo, intrínseca, por falta de oxigênio, toxinas, inflamação, ou por um bloqueio na saída da urina, pós-renal. São 3 caminhos diferentes para um problema bem grave. Exato. E fica uma reflexão interessante, né? A gente viu como o corpo tenta compensar lá na LPA pré-renal, ativando sistemas como SRAA para segurar a pressão. Aí a gente pensa, como será que aqueles medicamentos super comuns que mexem justamente nesse sistema, tipo os inibidores da ECA para pressão alta, ou os próprios AINES que a gente falou, como será que eles impactam essa resposta do rim numa situação de estresse? Tipo numa cirurgia ou numa desidratação mais forte. Fica aí a questão sobre essa interação complexa, né?